Amados irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na sua presença para mais um culto de doutrina, onde você estiver, nos dando o prazer da sua companhia, assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe aí no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Agradeço pela sua companhia, que possamos juntos aprender a palavra do Senhor nesta oportunidade. Quero louvar a Deus, porque o Senhor nos tem dado a graça de podermos estar transmitindo esses cultos durante este período. Cremos que logo o Senhor restabelecerá e voltaremos à normalidade dos nossos cultos aqui no templo. Quero neste momento orar ao Senhor e convido você para orar juntamente comigo, dando abertura a este culto para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai celestial, nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença. Pai bendito, para nesta noite, mais uma vez, meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Quero Te agradecer pela vida de todos aqueles que agora estão nos assistindo. Peço a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar. Senhor, estende as Tuas mãos sobre aqueles que se acham enfermos. Derrame a Tua bênção, a cura, o milagre. Ó Deus, opera maravilhas. Continue livrando o Teu povo, guardando, dando a Tua bênção e a Tua proteção, Senhor. Toma a direção deste culto, fale aos nossos corações, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus, nós vamos louvar o nome de Jesus. Onde você estiver, pegue a sua harpa, vamos louvar a Deus com alegria nos nossos corações. Convido aqui o nosso cantor, irmão Francisco Viana, para louvar a Deus juntamente conosco. Louve a Deus neste momento. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar o hino 509 da nossa harpa cristã, Ao Passarmos o Jordão. Alcançará, se saudares com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim,
cantar o hino 107, Firme nas Promessas. Louve juntamente conosco. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Hei de não falhar quando a tempestades vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus prezados, eu quero convidá-los para a leitura da Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Cremos que Deus tem uma palavra para falar conosco nesta oportunidade. Filipenses capítulo 3, os versículos de número 12, 13 e 14, que está escrito assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.
quero convidá-lo para mais um instante de oração. Nesta oportunidade, convido a todos os santos irmãos que oremos a Deus em favor do ministério no Ipiranga, nosso pastor presidente, toda a diretoria do ministério, a convenção. Oremos a Deus pelos setores, oremos por cada crente, que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer nestes dias que temos enfrentado esta adversidade. Oremos por todos os que se acham hospitalizados, oremos pelas famílias que têm os seus parentes atingidos por esta enfermidade, a Covid-19, para que o Senhor coloque as suas mãos de poder e venha conceder a cura, o livramento a todos os nossos queridos e amados irmãos. Oremos ao Senhor, bondoso Deus e eterno Pai celestial. Mais uma vez, Senhor, nós viemos à Tua presença em oração, Pai Santo, para Te pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, porque sabemos que somente das mãos do Senhor é que vem o socorro, é que vem o refrigério, é que vem o livramento para nossas almas. Pai Celestial, apresentamos nas Tuas mãos neste momento, Senhor, a diretoria, ó Deus, do ministério no Ipiranga, que o Senhor possa conduzir a Tua igreja, conduzir o Teu povo, Senhor. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Ó Deus, toma nas Tuas mãos a vida do Teu servo, concedendo a ele graça, cobrindo a ele, Senhor, com as Tuas mãos de poder e dando ao Teu servo saúde. Pai Celestial, em nome de Jesus, que as Tuas misericórdias, Senhor, seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, aqueles que se acham enfermos, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão hospitalizados. Pai, estende a Tua mão para repreender todo o mal, Senhor, aqueles que têm familiares que foram, ó Deus, infectados, que o Senhor possa, ó Deus, cuidar destes Teus filhos, Senhor, repreendendo o mal, Senhor, dando livramento. Meu Deus, Tu és o Senhor que sara, que cura, que repreende todas as enfermidades. Pai Santo e poderoso, nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus prezados e muito queridos irmãos, nós estamos diante da presença do Senhor e estamos caminhando para um alvo. Paulo, no capítulo 3 da epístola escrita à igreja em Filipe, nós encontramos que Paulo refere a estes irmãos no verso de número 12, dizendo, Filipenses capítulo 3, verso 12, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós
estamos prosseguindo para o alvo. E nesta nossa trajetória, nós não podemos perder o nosso alvo. E o nosso alvo é a salvação. Nós fazemos parte de um grande plano arquitetado pelo Senhor, Criador do universo. Deus arquitetou um plano para nos salvar. E este plano que Deus arquitetou deve ser dirigido segundo os padrões da palavra de Deus. E nós devemos nos esforçar para fazer parte deste grupo que o Senhor vocacionou na sua soberana vocação. Nos reservou um prêmio do qual nós devemos prosseguir avante para alcançá-lo. E o grande plano de Deus para o homem não é apenas uma bênção material, não é apenas uma cura, não. O que Deus tem reservado para o homem é um plano perfeito, o plano da salvação. A Escritura Sagrada, ela divide os seres humanos em duas classes. Podemos afirmar, segundo a luz da Bíblia, que encontramos a classe chamada de o homem natural e uma segunda classe chamada de homem espiritual. Evidentemente, quando falamos homem, incluímos aqui a mulher, o homem ou a mulher natural e o homem ou a mulher espiritual. Paulo, na sua carta, na primeira epístola aos irmãos na igreja de Corinto, no capítulo de número 2, por gentileza, se você tem uma Bíblia, vamos acompanhar na Bíblia Sagrada para melhor compreensão da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de número 14 e 15, que está escrito assim: ora, o homem natural, primeira classe de pessoas, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nesta primeira classe de pessoas, fala do homem natural, ou seja, o homem sob o domínio de Satanás, o homem que não tem o Espírito de Deus na sua vida, o homem que não é dirigido por Deus, que não entregou a sua vida para ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Mas o verso de número 15 vai nos dizer que, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Portanto, primeiro grupo, temos aqui o homem natural, distante de Deus, ausente do Espírito Santo e tendo a sua vida conduzida sob o domínio de Satanás. E o homem espiritual, este possui o Espírito Santo de Deus, este entregou a sua vida para Cristo para ser guiado segundo os padrões da palavra do Senhor. Pois bem, nós falamos aqui nesta oportunidade acerca do homem espiritual. E o homem espiritual, uma vez conhecendo o grande plano de Deus para o homem, que é a salvação, ele está diante de uma trajetória a ser percorrida. É como aquela criança
que ao nascer ela não conhece o mundo, não conhece os desafios da vida, as pelejas, tudo aquilo que virá pela frente. Assim sucede também quando iniciamos a nossa trajetória na fé. Mas nós sabemos que nós temos um alvo, e neste alvo nós temos que atingir a maturidade cristã, e é sobre isso que nesta noite eu quero vos falar. Porque, meus prezados irmãos, nós estamos vivendo dias em que é tempo de demonstrar a nossa maturidade cristã, é tempo de demonstrar que nós temos absorvido a palavra de Deus, que temos conhecido a palavra de Deus e que temos aplicado a palavra do Senhor na nossa vida. Não é tempo de estarmos mais como crianças, mas é tempo de demonstrarmos que nós alcançamos a maturidade cristã. Ora, e a maturidade cristã, ela é um processo que vai acontecendo na vida de todo aquele que serve a Deus. À medida que ele vai se aprofundando no conhecimento da palavra, então ele vai atingindo a maturidade espiritual. Mas nos preocupa o fato de que alguns cristãos ainda necessitam de atingir esta maturidade, porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós iremos entender que há algumas fases, e quando nós ultrapassamos a fase da meninice, nós temos que avançar, ou seja, a partir do momento em que nós conhecemos aquelas doutrinas rudimentares ou elementares, nós temos que transpor para novas fases da nossa caminhada cristã. E nós observamos que a imaturidade é a capacidade de absorver muitas coisas que se oferecem por aí. Quando nós ainda somos imaturos, nós estamos suscetíveis a aceitar qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de conceito. Mas quando nós estamos arraigados na palavra de Deus, quando nós somos dirigidos por Deus, então nós iremos absorver a genuína palavra de Deus, nós iremos absorver a doutrina sã da palavra do Senhor como padrão para a nossa vida. Quando nós lemos na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, na sua primeira carta, verso 1, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vejam que nós falamos que existe o homem natural e existe o homem espiritual, mas o homem espiritual, ele pode tornar-se um ser carnal, se ele não entrega a sua vida para ser regida totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo refere-se aos irmãos que, sendo conhecedores da palavra, sendo conhecedores do evangelho da salvação, Paulo dirige-se a eles e diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Vejam que faziam parte do grupo dos homens espirituais e não dos homens naturais. Estava referindo-se aos irmãos da igreja em Corinto. Mas Paulo disse: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a
meninos em Cristo. O versículo 2, Paulo diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ora, Paulo estava referindo-se a algumas dissensões que o espírito mundano estava provocando entre aqueles irmãos, porque embora eles fossem conhecedores da verdade, estavam vivendo como homens carnais, e havia entre os irmãos ciúmes, contendas, eram atitudes infantis e não de pessoas maduras. Carnais quer dizer, vivem em função dos seus próprios desejos físicos egoístas, não se afligiam com a imoralidade que havia entre os irmãos. Para ele estava tudo comum, para ele estava tudo normal, não se importava se alguns estavam se desviando dos padrões morais, dos padrões espirituais, então eles não se importavam com o que estava acontecendo. Quando nós lemos ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, geralmente, verso 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação é tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E ele começa a distinguir aqui uma série de situações que denotam que aqueles irmãos precisavam de atingir a maturidade. Meus prezados e muito queridos irmãos, nós somos a igreja de Deus na terra, nós somos o povo de Deus na terra. A igreja é o sacerdócio santo, e como tal, a igreja de Deus necessita viver uma vida segundo os padrões da palavra de Deus, alcançando a maturidade, porque aquele que ainda vive na fase da imaturidade, ele necessita de tutela. Quando nós lemos em Gálatas, no capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Gálatas, no verso 1, nós encontramos Paulo afirmando: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Quer dizer, ainda carece de tutela. Há uma diferença, um termo técnico, jurídico, que é tutela, e há uma diferença entre o tutor, que é aquele que se utiliza para alguém até atingir a maioridade. Então, até que se atinja a maioridade, é necessário que se tenha um tutor. Mas existe a figura também do curador. O curador é necessário ao se tratar de um adulto incapaz. Mas o que Paulo na verdade está afirmando-nos aqui é que os rudimentos do mundo são espíritos do mal que usam os rituais da lei para escravizar,
para condenar, para tornar as pessoas cegas e sem, mesmo conhecendo os padrões bíblicos, não conseguem viver o evangelho genuíno, não conseguem viver o evangelho da transformação, não conseguem viver o evangelho que liberta, porque o evangelho isenta-nos da lei. Meus queridos irmãos, então aqui estes crentes necessitavam ainda de tutela, mas quando nós atingimos um grau de relacionamento com Deus, então nós somos conduzidos pela palavra de Deus, somos dirigidos por Deus, somos guiados pelo Senhor. Efésios, capítulo de número 4, verso 14, nós encontramos que aqueles que ainda estão na fase da imaturidade, eles são como meninos inconstantes, ou seja, são instáveis na sua fé, vivem uma fé instável. Mas veja o que diz a palavra de Deus, Efésios 4,14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos irmãos, nós podemos afirmar que estes cristãos que vivem segundo qualquer vento de doutrina, eles são facilmente enganados pelos falsos profetas, e tem surgido muitos falsos profetas, falsas profecias, falsos mestres, falsos ensinadores, e tudo isso, estes sinais, eles precedem a volta de Cristo, evidentemente, mas nós temos que ter o alimento sólido da palavra de Deus, para que nós não sejamos instáveis na nossa fé. Nós encontramos às vezes pessoas que são levadas por ventos de doutrinas, e estes ventos de doutrinas, eles surgem, mas logo desaparecem, e aquela doutrina que se ouvia falar, ela não tem fundamento bíblico, daqui a pouco desaparece. Eu sempre tenho muito cuidado, porque devemos ensinar a doutrina sagrada da palavra de Deus aos cristãos, e esta doutrina, ela está centrada na palavra, no Cristo vivo. As suas estacas são eternas, os seus fundamentos são eternos, e é por isso que a igreja de Cristo permanece de pé, porque a sua fé está alicerçada na palavra de Deus. E aquele que vive ainda uma vida imatura é como aquele aluno que nunca sai do primário, está sempre no primário, sempre nas primeiras letras, sempre aprendendo novamente o alfabeto. Ele não deslancha, ele não segue avante, ele está sempre precisando de tomar um leitinho novamente. Oh, meu querido irmão, quantas pessoas que têm se embebedado por aí com tantas falsas doutrinas, tantos falsos ensinos, mas hoje aqui está o genuíno ensino da palavra de Deus para a sua vida. Ande na palavra, viva a palavra, cresça na palavra de Deus. Aleluia! Quando nós lemos na epístola aos Hebreus, nós encontramos o escritor da epístola aos Hebreus, no seu capítulo de número 5, nos falando
acerca do alimento sólido, e este alimento nós temos que buscá-lo. Veja o que diz aos Hebreus capítulo 5, verso de número 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, portanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Perceba, meus queridos irmãos, que pelo tempo decorrido que se ensinava aqueles cristãos, eles já deveriam ter atingido um grau superior no seu relacionamento com Deus, na sua fé, no crescimento, no desenvolvimento espiritual. Mas embora já se tivesse passado o tempo, diz aqui o verso 12, porque devendo já ser mestres, ou seja, já ter atingido um grau superior, já tivesse graduado, já tivesse pós-graduado, talvez, no sentido exemplificativo da palavra, eles ainda estavam no primário, ainda estavam como aqueles crentes inexperientes, eles não tinham experiência com Deus, não era uma fé de viver com Deus experiências, mas uma fé de ouvir alguém falar. Mas porque isso acontecia? Pelo seu desleixo espiritual, porque eles não estavam buscando o crescimento, a maturidade na fé. Mas, diz aqui o escritor aos Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Aqui fala das doutrinas elementares, dos ensinos elementares, acerca do arrependimento, do batismo, daquilo que nós aprendemos nos nossos primeiros passos na fé. Mas nós temos que avançar, meu irmão, avança no conhecimento de Deus. Então a sequência do versículo diz: e vos haveis feito tais que necessitais de leite. Ora, quem é que necessita de leite? É a criancinha. Quem é que necessita de leite? É o recém-nascido. Então eles estavam referindo-se àqueles cristãos que, mesmo já tendo decorrido um tempo e que deveriam ser mestres, ainda estavam vivendo como crianças, no estágio de imaturidade. Mas nós encontramos a palavra do Senhor nos dando as garantias de que, se nós buscarmos o alimento sólido, o sólido mantimento, o mantimento que vai nos dar sustância, o mantimento que vai nos fazer estar firmes, para que nenhum vento de doutrina, nenhum ensinamento contrário à palavra de Deus venha nos tirar do nosso alvo, do alvo da nossa salvação. Frequentemente nós encontramos alguém que diz ser evangélico, mas não segue
a palavra de Deus como ela é, não leva a palavra de Deus a sério. Ela faz parte de um grupo, mas ela não faz parte de alguém que foi, de um grupo de alguém que foi transformado pela palavra do Senhor. São instruídos há tanto tempo, mas ainda até hoje agem como crianças na fé. E estas pessoas devem buscar o sólido alimento da palavra de Deus. E como podemos fazer isto? Quando nós lemos na carta de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 13, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no verso de número 11, nós encontramos Paulo nos dizendo o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Aqui 3 verbos. Quando eu era menino, falava, verbo falar. Discorria, o verbo discorrer. Sentia, do verbo sentir. Então, quando era menino, falava, sentia e discorria como menino. Porque era menino, porque era criança ainda. Então, como criança, ele falava como criança. Como criança, ele sentia como criança ele discorria, ou seja, ele ao falar exprimia por meio de palavras como uma criança. Ele sentia, ou seja, a percepção que ele tinha acerca dos seus sentidos eram como menino. E ele discorria, ou seja, pensava, raciocinava como menino. Mas a sequência do versículo diz: mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, nós podemos atingir a maturidade espiritual pensando como homens que tiveram um verdadeiro encontro com Deus e que agora a sua fala foi transformada, que agora o seu modo de pensar foi transformado, que agora a forma como ele tem a percepção foi transformada, atingiu uma idade de adulto. E nós precisamos desta posição, e isto me parece que é uma escolha, deixar de ser menino aqui pela fala de Paulo, porque esta fase se passou, agora ele vive uma fase de adulto, ele deixou para trás as coisas de menino, agora ele vive uma vida segundo os padrões da palavra do Senhor. Tem pessoas que ele, mesmo já tendo o tempo necessário para atingir a maturidade, ele escolhe ainda viver como menino, pensar como menino, falar como menino. Mas a palavra de Deus nos afirma que nós devemos rejeitar, deixar para trás as coisas infantis. Nós podemos atingir a maturidade, em segundo lugar, cultivando o entendimento. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então nós devemos prosseguir para cultivar em nós este entendimento, esta compreensão de que agora o nosso relacionamento com Deus deve ser mais próximo, mais estreito, um relacionamento de uma vida que vai compreender
as coisas do Espírito Santo, os dons espirituais, a revelação da graça de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós temos que perseguir o ideal cristão. É assim que nós atingimos a maturidade. Nós temos que perseguir o ideal cristão. E qual é o ideal cristão? O ideal cristão é atingir a unidade da fé. Veja o que diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, versículo de número 13. Paulo nos afirma: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o ideal que nós temos que insistir nele, que perseguir, irmão, a todo custo. Persista em prosseguir para este alvo, até que todos cheguemos à unidade da fé. O nosso ideal é atingir a unidade da fé. A igreja somos nós, e nós, como igreja do Senhor, devemos crescer em maturidade e estabilidade à medida da estatura plena de Cristo. Não podemos imaginar que esta atribuição de crescimento, de perseguir este ideal cristão, é tarefa apenas dos obreiros, dos ministros, dos pastores. Não, todo cristão deve buscar este padrão, este ideal na sua vida, que é atingir a maturidade acerca da unidade da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos exercer esta prática no amor, na comunhão, no exercício dos dons espirituais. Veja que Paulo, no verso 16 do capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, do qual todo o corpo, não só os braços, não só as pernas, não só o tronco, não só a cabeça, todo o corpo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, caminhando para o término, nós podemos atingir a maturidade na nossa fé participando das verdades mais profundas do Evangelho. Nós não podemos viver a vida inteira no raso. Deus tem algo mais profundo para te revelar. Deus tem algo mais profundo para lidar com você, meu irmão. Chega de estar no raso o tempo todo, a vida inteira. É tempo de mergulhar no oceano de Deus. É tempo de sair apenas das margens e andar em águas mais profundas. Você aceitou a fé, amém, glória a Deus por isso. Mas Deus quer te fazer andar por águas mais profundas, na revelação da sua palavra.
ao admitir a perfeita vontade de Deus para a sua vida, ao aceitar a palavra de Deus como ela é, ao submeter-se à vontade soberana de Deus. Tem pessoas que ele se diz um cristão, mas ele sempre está no raso, ele não aceita a palavra de Deus na sua plenitude, ele é seletivo para aquilo que ele aceita ou que ele não aceita dentro da palavra de Deus. Não, se nós cremos em Cristo, nós temos que crer e obedecê-lo integralmente. Se nós cremos em Cristo e aceitamos o seu sacrifício, nós temos também que rejeitar o mundo, nós temos que rejeitar a nós mesmos, nós temos que rejeitar ao diabo, ao pecado, porque agora nós fazemos parte de uma verdade mais profunda do Evangelho. Agora a nossa vida está integralmente nas mãos daquele que é o Senhor e autor da nossa fé. Hebreus, voltemos a Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O mantimento sólido é o alimento sólido, é o alimento genuíno da palavra de Deus, é a sã doutrina da palavra de Deus. Quem pode receber este alimento? Não é qualquer um. É por isso que tem muitas pessoas por aí enfermas espiritualmente, porque ele não tem estrutura para receber o alimento sólido. A doutrina mais avançada é adaptada aos crentes maduros, cujas faculdades espirituais são capazes de discernir entre o bem e o mal. Quando você conversa com um crente que ele é espiritual e você ensina a palavra de Deus, ele não tem dificuldade nenhuma em receber a palavra do Senhor. Mas quando você está lidando com um crente que não atingiu a este grau de maturidade, não é ainda um crente experimentado, não está apto para receber um alimento sólido, então ele é um questionador, ele começa a questionar muitas coisas, meus queridos irmãos. Mas quando nós atingimos este grau de maturidade diante do Senhor, então nós sabemos discernir entre o bem e o mal. A palavra de Deus, ela trabalha em nós, nos molda, nos transforma, nos modifica. Por fim, nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 6, do verso 1 e o 2, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer, aquelas doutrinas elementares, aquelas doutrinas que nós aprendemos lá no princípio da nossa fé, que são, evidentemente, doutrinas, princípios fundamentais da vida espiritual. Mas diz aqui a palavra de Deus: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, aquelas doutrinas elementares, as quais são mencionadas como princípios fundamentais da vida espiritual, diz aqui a palavra: prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus.
e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas 6 doutrinas mencionadas aqui são princípios fundamentais da vida espiritual, e os fundamentos não devem ser lançados novamente. Não se lança um novo fundamento, mas sim devem ser aperfeiçoados. Você já recebeu a palavra, o evangelho já transformou a sua vida. Agora, meu irmão, é caminhar para o aperfeiçoamento na fé. Devemos pedir ajuda para que Deus nos faça progredir na fé, para que possamos crescer cada dia mais, para que possamos manter um relacionamento maduro com Deus, não questionarmos qual seja a vontade de Deus, mas entender os propósitos eternos de Deus. Queridos, nós estamos inseridos em um grande projeto de Deus. Este mundo nada mais é do que um grande plano que o arquiteto do universo desenvolveu, e cada coisa no seu devido lugar. Devemos orar a Deus, pedir ao Senhor: abre os nossos olhos espirituais, ajuda-nos a crescer na graça, a crescer na fé, a crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Você que talvez está me assistindo agora e diz: pastor, mas eu me sinto tão fraco na minha fé. Meu irmão, a palavra do Senhor, ela te dá a sustância. Ore a Deus, medite na palavra de Deus, leia a palavra do Deus Altíssimo, e você vai se fortalecer na sua fé. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê graça para prosseguir avante, crescendo e atingindo a maturidade na sua fé. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao término. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Eu desejo orar pela sua vida neste momento. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai celestial, graças te dou pela tua palavra. Deus eterno, a tua palavra promove em nós o amadurecimento. A tua palavra, Senhor, promove em nós experiências de vida, experiências extraordinárias. Senhor, eu sei que há pessoas agora que estão me assistindo, que necessitam, Senhor, ó Deus, deste crescimento na sua vida, desta maturidade na sua vida, Senhor. Bem verdade que todos nós necessitamos crescer cada dia mais, mas ainda há pessoas, Senhor, que tendo conhecido a tua palavra, ainda estão presas aos rudimentos antigos, aos princípios elementares, Senhor, quando ela deveria já nutrir um relacionamento mais íntimo contigo. Senhor, abra os olhos espirituais deste irmão, abra os olhos espirituais desta irmã. Pai querido, dê a ela novas experiências, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha trabalhar, venha agir, venha promover, Senhor, uma vida de melhor relacionamento contigo, Senhor, de maturidade, de constância na fé, de convicção na fé. Pai celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti, e em Ti nós depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as doces consolações no Espírito Santo seja com todos, agora e sempre, onde você estiver, podendo, diga amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.